Boa noite a todos. Boa noite. Abertura dos trabalhos. Convoco o senhor segundo secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores, certificando após o número de presentes. Adilson Dias, Edno Zé Ney Jardim, José Carlos Santos, Márcia Abrão de Verde. Presente. Milton Custódio, Paulo Roberto Fagundes, Pedro Donzeto Godoy, presente. Roberto Zamano, Walter Vaz Filho. Senhor presidente, nós tem 8 vereadores homens e 1 vereadora mulher. Não. 7 homens e 1 mulher. Então, 7 vereadores homens e 1 vereadora mulher. Há quórum suficiente para o início dos trabalhos. Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos dessa 22ª sessão ordinária de 2016. Pequeno expediente, discussão e votação de atas. Coloco em discussão a ata da 21ª sessão ordinária de 2016. E também a ata da 28ª sessão extraordinária de 2016. Senhor presidente, é só a questão que o Hélio já falou para mim, mas é que eu tive uma informação que o projeto de decreto de título honorífico não foi aprovado o anterior, e aqui na ata consta como aprovado, né? Mas vai ser feita retificação, né? Consta como aprovado? Consta. Então eu solicito à Secretaria da Câmara que faça a retificação. Ah, tá. Ah, é verdade. É que como foi aprovado, eu vou fazer a retificação hoje, aí depois eu faço nessa ata dessa sessão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários queiram se manifestar. A ata da 21ª sessão ordinária e da 28ª sessão extraordinária foi aprovado por unanimidade. Entre as correspondências recebidas, damos destaque às seguintes matérias. Primeiramente, cumpre retificar o resultado da votação do projeto de decreto 5 de 2016 para concessão de título honorífico, o qual foi equivocadamente declarado como aprovado, sendo que, na verdade, ele foi reprovado por 5 votos favoráveis, 1 voto contrário e 3 votos em branco, não atingindo assim o quórum qualificado de 2/3 do membro da Câmara Municipal, conforme artigo 243 do Regimento Interno da Casa. Informo que os balancetes da Prefeitura estão disponíveis na Secretaria e facultado aos vereadores a extração de cópias. Da Zona 298, ofício 221 de 2016. Informo que todos os vereadores já receberam a cópia. Em razão do ofício com a data da diplomação da Justiça Eleitoral designada para o dia 14/12 de 2016, às 15 horas, mesma data da 24ª sessão ordinária, coloco em votação no plenário a mudança da data da referida sessão ordinária, a última do ano, do dia 14, que será realizada no dia 13, terça-feira, às 19h30. Coloco em discussão o referido requerimento. Deixa eu ver. No caso, a sessão antecipada estava marcada para o dia 14? A gente tinha votado aqui um requerimento mudando a sessão, as 2 últimas sessões do ano, a última ia ser dia 14. Como o dia 14 é a diplomação nossa às 3 horas, então eu estou mudando do dia 14, estou fazendo um requerimento, solicitando a mudança do dia 14 para o dia 13, uma terça-feira. Ah, tá. Eu não vejo problema. Continua em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários queiram se manifestar. O requerimento referente à mudança da sessão do dia 14 para o dia 13 foi aprovado por unanimidade. Do Executivo, ofício GP 232 de 2016, retirada do projeto de lei complementar 2 de 2016. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da retirada do projeto. Isso. Informo também que a retirada está prevista nos termos do artigo 176 do Regimento Interno,
que foi devidamente deferido o pedido de retirada da proposição, conforme despacho da presidência, anexo ao processo de encaminhamento para o arquivo. Senhora Presidente, considerando que se encontra tramitando nesta Casa Legislativa o PLC número 02/2016, o qual dispõe sobre o crédito tributário do município e concessão de benefício fiscal. Considerando o disposto no artigo 73, inciso 10, da Lei 9.504/1997, como também o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral na consulta número 1531.210.600.0000, considerando por último que, após a análise da matéria, concluímos que a aprovação do presente projeto de lei poderá ser considerado irregularidade nos termos da legislação eleitoral, a qual impede a concessão de benefícios no ano da eleição. Requer a retirada do PLC número 02/2016 nos termos dos artigos 144, 4 e 176 do Regimento Interno dessa Casa. Atenciosamente, Jair Fernandes Gonçalves, prefeito. Do Legislativo. Senhora Presidente, queria só fazer um registro com relação a essa matéria, apenas para que fique registrado na ata. Por várias vezes eu tenho me manifestado nesse sentido. Esse projeto, na verdade, a gente sabe que é legal, é permitido por lei, mas beneficia, e a gente sabe que muita gente não paga porque não tem condição de pagar. Mas muitas pessoas esperam vir esse projeto para depois se beneficiar, pagar o mesmo valor. Isso vai de contra aquele que é o bom pagador, aquele que faz o seu sacrifício e paga os seus impostos, honra com os seus compromissos. A gente sabe da dificuldade das prefeituras, mas eu gostaria de deixar registrado aqui um pedido para que o Executivo encaminhe o mais rápido possível tudo que se tem em dívida ativa e execute. Porque a gente sabe que, historicamente, tem muitas pessoas que não pagam esse ano, não pagam o outro, e vai, se a gente for ter o relatório, seria até bom que a casa pedisse esse levantamento, para se ter ideia de qual o montante que a prefeitura tem a receber, né? Então é importante também executar.
Que não adianta nada, quer dizer, então esse ano não vai votar o projeto, quer dizer, todo ano esse projeto vem para casa, raramente deixa de vir, e me parece que não é a solução para o problema. Eu acho que a solução é a execução mesmo. E lógico que numa execução todo mundo tem ampla defesa, para poder justificar e negociar. Acertar as suas dívidas com a prefeitura, a sua dívida com a prefeitura. É o que a gente queria deixar registrado com relação a essa matéria. Só fazer um breve comentário, senhor presidente. É uma matéria que eu não concordo muito, né? Vem todo ano. Eu acho que você privilegiar, né, o mal pagador. Eu sei que dentre esses pagadores, esses não pagadores, né, existem aquelas pessoas que realmente têm a dificuldade para saldar a sua dívida. Mas, como o nobre vereador Walter Pavese muito bem disse, tem algumas pessoas que usam desse expediente, né, sabendo que no final do ano sempre é aprovado um projeto desta natureza, ele acaba não pagando, deixando no final do ano, porque aí ele vai conseguir pagar normal, sem juros, sem multa, sem nada. Então é muito cômodo. E tem algumas pessoas que usam desse expediente. Vou dizer que não tem razão, né? Já que existe isso, é claro que você dá a condição para que ele faça isso. Então, é um projeto que eu tenho votado a favor. No ano passado, não lembro se eu votei a favor, mas o meu pensamento era votar contra. Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha conhecimento, e eu acho que o chefe do executivo foi muito feliz. Eu acho que deveria ter retirado mesmo, porque último ano de mandato, não existe uma orientação para que não apresente um projeto dessa natureza, né? Então eu acho que isso foi correto, e a retirada do projeto é correto, e se não deve, não podemos votar, né? Então é só esse comentário. Muito obrigado. Do Legislativo. Ciência aos nobres pares do ato da mesa 15 de 2016, que estabelece o calendário de sessões ordinárias de 2017, tendo em vista a necessidade da devida disponibilização de publicações das datas, por ser o primeiro ano da legislatura 2017-2020, com recesso apenas em julho de 2017, conforme artigo 3º, inciso 5º do Regimento Interno. Apresentação de matérias. Do Legislativo. Proposições de honraria. Projeto de Decreto 6 de 2016 para concessão de título honorífico de autoria do vereador Hélio Donizete de Lima Jardim. Projeto de Decreto 7 de 2016 para concessão de título honorífico de autoria do vereador Walter Pavese Filho. Projeto de Decreto 8 de 2016 para concessão de título honorífico de autoria do vereador Pedro Donizete de Godoy. Os referidos projetos de decreto serão devidamente encaminhados à Comissão Especial para Análise do Título Honorífico, instituída pela Portaria 6 de 2016, seguindo devidamente lacrados, obedecendo os trâmites do artigo 241 do Regimento Interno. Leitura das proposições elaborada pelos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 33, de autoria do vereador Hélio Donizete de Lima Jardim. Indicação número 33/2016. Encaminhamento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Assunto: providência que se especifica. Vereador autor Hélio Donizete de Lima Jardim. O vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhe confere o artigo 156 do Regimento Interno, indica
ao Executivo local para que encaminhe ao Legislativo as seguintes alterações na fixação da despesa para o exercício de 2017, bem como as respectivas adequações nas peças de planejamento LDO, Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2017 e do PPA, Plano Plurianual 2014-2017. Justificativa. A previsão orçamentária para o exercício atual de ajuda de custo nos transporte aos estudantes universitários já é de 55 mil e na peça de previsão orçamentária para 2017 esse valor é reduzido para 40 mil, levando em consideração a inflação que incide no período ultrapassa a casa de 10%. Esse valor era para aumentar e jamais reduzir. Desse modo, minha indicação tem por objetivo garantir aos estudantes uma dotação orçamentária suficiente para o cumprimento desta obrigação por parte da municipalidade, inclusive prevendo uma atuação de valores que hoje encontra-se muito baixo daquilo que reconhecemos como justo a esta classe tão penalizada, que enfrenta muitas dificuldades para financiar, para poder qualificar-se em busca de um lugar nesse mercado de trabalho tão concorrido. A educação é a base de tudo, principalmente para o desenvolvimento humano e, consequentemente, de uma cidade e de uma nação, deixando as diferenças de lado. Suplico ao chefe do executivo que seja sensível e reconheça essa demanda tão importante para este esforço cidadão tuiutiense. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2016. Hélio Donizete de Lima Jardim, vereador autor. Eu quero fazer um comunicado, tendo em vista que o referido projeto de lei orçamentária para o exercício de 2017 será votado hoje, seguindo os trâmites e os prazos previstos no regimento interno, eu esclareço ao vereador que o assunto será discutido, bem como esclarecido durante a discussão do PL 24 de 2016, tendo em vista que o PL deu entrada na casa no dia 30/9 e já ter sido realizada a audiência pública em 21/11 de 2016, ou seja, houve tempo suficiente para o vereador levantar todas as questões. Então, o vereador sabe que até por questão de tempo, essa indicação eu posso encaminhar, mas eu tenho um prazo para devolver esse projeto para o Executivo e a gente já está com o prazo praticamente quase estourado. Discussão e votação de proposituras nos termos do artigo 133 do Regimento Interno, que depende de deliberação do plenário. Informo que não houve apresentação de proposituras. O espaço está aberto aos senhores vereadores que queiram fazer a apresentação de proposições verbais, desde que as matérias evidenciem urgência. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, internautas, senhores e senhoras presentes, boa noite. Senhor presidente, eu quero fazer um pedido de informação ao executivo. Solicito informação referente à situação dos comércios no nosso município, quanto à regularização de alvarás, situação de tributos e débitos. Eu fiz em plenário e vou protocolar na casa posteriormente, é só. Senhora presidente, membros da mesa, demais vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. A nossa procuradora, nossa contadora, boa noite. Eu só quero fazer uma indicação, pedindo ao chefe do executivo uma atenção lá na Praça do Lima Rico, né, principalmente
Dá uma limpada lá, dá uma roçada, dá uma tirada do mato que está lá, que o mato está bem grande. E se puder dar uma atenção, estamos chegando ao final do ano, né? E eu acho que para os visitantes do município, que venha ao nosso município, ver aquilo, acho que fica meio desagradável. Então, dar uma atenção, né? Porque isso acaba sendo vergonhoso para nós mesmos, né? Então, se puder dar uma limpada, uma cuidada lá, eu agradeço muito e eu apresento isso por escrito. Muito obrigado. Do Executivo, primeiro turno. Projeto de Lei 24 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2017. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres conclusivos emitidos pelas comissões permanente, assessor jurídico e contábil da Casa. Projeto de Lei número 24, 30 de setembro de 2016. O parecer é favorável. Contadora Maria Eliette Varone, contadora da Casa. Parecer jurídico. O parecer é favorável. Márcia Martins Portela, procuradora jurídica da Casa. Comissão de Justiça e Redação de Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. O parecer é favorável. Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano. O parecer é favorável. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. O parecer é favorável, senhora presidente. Os pareceres são todos favoráveis. Quero só fazer um comunicado aqui, que tem um carro parado em frente ao portão da prefeitura, com a placa 1824, de quem for, se puder fazer, por gentileza, tirar o carro de lá, que o pessoal precisa sair com o carro. Coloco em discussão o referido projeto. Senhora presidente, senhor primeiro e segundo secretário, senhores vereadores, funcionários da casa, todo mundo aqui presente, jovens, adultos, menino aí fazendo presença, os internautas. Senhora presidente, é uma situação muito delicada, senhora presidente, analisando os fatos, as cobranças, que é de direito dos estudantes, e analisando o orçamento. Também tive alguns questionamentos a respeito de emendas, mas emendas, muitas vezes, tem que ser feito com muita elaboração, e nós não temos esse aparato, principalmente os vereadores da oposição, que tem que ter a parte contábil acompanhando, tem que ter a parte jurídica. Isso se torna quase impossível de você conseguir uma emenda que venha mexer com o orçamento do Executivo. Mas eu deixo aqui tranquilizado que vai do Executivo, seja lá quem for que tomar posse o ano que vem, 2017, e queira fazer a melhoria para a população, principalmente para os estudantes, não só prometeu 100% que nunca veio, mas queira fazer, o orçamento a gente vota nessa casa, lamentavelmente, com planejamento que não dá para acreditar. Com a quantidade de suplementação foi votada nesse ano. Então o orçamento é só uma coisa para inglês ver. Depois é tudo suplementado por diversas e diversas vezes. E se quiser, pode suplementar sim o ano que vem e trazer um valor maior para atender a demanda do que os nossos estudantes precisam. Por isso que talvez a emenda seria até no momento desnecessário. Então, eu deixo aqui a minha tristeza, meu lamento de eu ter que me abster ou votar contra esse orçamento de 2017. Mas pode ficar tranquilo, se o chefe do Executivo do ano que vem
querer, ele pode experimentar e pagar o valor necessário que atende à demanda dos estudantes. É só questão de querer e deixar de queimar fogos e fazer festa demais. Só isso. Muito obrigado. Senhores presentes, internautas, dando uma olhada no orçamento, olha, o que a gente tem notado, não estou dizendo deste, tá? Não estou dizendo deste, mas outros orçamentos que têm passado pela casa têm sido cópias. Simplesmente você tira a cópia do orçamento anterior, muda a data, muda não sei o quê e joga, faz alterações, porque algumas coisas aumentam, porque o orçamento acaba aumentando. A previsão de orçamento para esse ano, para o ano que vem, aumenta, acho que em torno de 2 milhões, é isso? Deixando bem claro, é previsão. Isso não quer dizer que o município vai receber esses 19 milhões e alguma coisa, né, que é para poder manter o nosso município em 2017. Eu poderia até ter apresentado, sim, esta indicação antes, mas eu acho que, mesmo sendo um pouco tarde, mas ainda acho que não é tarde. Eu acho que se tiver bom senso, acho que dá ainda, né, diante de tantas suplementações que vem ocorrendo no orçamento, inclusive até apontado pelo Tribunal de Contas, né, o excesso de apontamentos, o excesso de suplementações no orçamento. Para quem não sabe, né, não quero aqui ensinar ninguém não, mas só o orçamento, quando nós estamos votando orçamento aqui, então vai gastar X com saúde, Y com educação, vai gastar com obras, já está tudo estipulado. Só que chega no ano que vem, aí muda-se alguma coisa. Então daí você fala, você vai gastar X com obra, só que você não quer gastar X com obra, você vai mudar e vai gastar, você quer transferir o dinheiro de um setor para um outro setor. O prefeito não pode fazer isso na canetada. Ele tem que apresentar um projeto para a Câmara e a Câmara autorizar essa mudança, né? Essa mudança no orçamento. Fui procurado por alguns estudantes, né? E realmente, eu já fui estudante, sei das dificuldades. Hoje a prefeitura paga R$70 de ajuda de custo para que o aluno vá estudar em Bragança, vá estudar em Amparo, sei lá. E eu acho que o município ele tem que investir sim, aquilo que for possível no cidadão tuiutiense. O que faz o cidadão? A educação melhora o cidadão, né? Ele melhora o cidadão. Agora, se não há um investimento nesse cidadão, porque não é todo mundo que quer estudar, gente. Não é todo mundo. E nós temos que incentivar aqueles que realmente têm vontade. O município vai precisar, em vez de ficar muitas vezes trazendo profissional de fora, nós precisamos ter os nossos profissionais, né? Dar oportunidade para o nosso jovem que possa sair, estudar, fazer uma boa faculdade, fazer uma pós-graduação, né? Se qualificar, né? Só que nós sabemos, morando no município que não tem emprego, as pessoas saem daqui para trabalhar fora, né? E às vezes acaba trabalhando, mesmo na prefeitura, né? Às vezes recebendo um salário pequeno. Então ele enfrenta dificuldade sim para poder estudar, para poder melhorar o seu conhecimento,
para poder competir no mercado de trabalho. E é fundamental. A prefeitura, o que é? A prefeitura é o povo. É o povo. E o dinheiro, esse orçamento, ele precisa ser investido na população, no jovem, no adulto, enfim, E se isso não for bem feito, fica difícil, fica complicado, né? E nós precisamos, o poder público hoje tem que investir na nossa juventude, para que eles realmente, o nosso município tenha ótimos profissionais. Ótimos profissionais para ter nesta casa ótimos vereadores, para ter um ótimo prefeito, tá? Para ter médico no nosso município que nasceu aqui, que mora aqui. Ótimos advogados que possam, num concurso público, concorrer e conseguir a sua vaga, morando aqui, né? E você sabe muito bem da dificuldade, porque o jovem, morando aqui, ele tem dificuldade em conseguir entrar numa faculdade pública. Ele tem que entrar numa faculdade particular. Já tem dificuldade para pagar a faculdade. Ele vai para a faculdade, ele tem que se alimentar. Ele tem que comprar. Eu sei que hoje, né, o pessoal usa a internet, mas também tem os livros, enfim, tem as coisas que ele tem que gastar. Ele tem que gastar com roupa. Enfim, ele tem inúmeros gastos e que acaba pesando no orçamento. E dentre esses gastos existe o quê? O transporte. Alguns municípios, tem município que ajuda e bastante, né? Eu acho que o nosso município também precisa ajudar, precisa colaborar, precisa aumentar esse valor, tá? E o que aconteceu no orçamento desse ano? Né? Você sabe que esse ano foi pago R$70. Você sabe que nós tivemos uma inflação, é aquilo que eu digo aqui, em torno de 10% a 11%. Né? Só que no orçamento, o que aconteceu? Para este ano de 2016, que está encerrando agora, mês que vem, foi reservado no orçamento R$55 mil. Só para os estudantes universitários, né? Fora uma outra classe de estudantes que também teve uma redução. Para os universitários caiu de 55 para 40. Quer dizer, além de ter uma inflação de 10%, ainda teve uma redução no valor para investir no estudante. Por que isso? Isso leva a gente a pensar o quê? Que os comandantes de nosso município, ele acha que estudar não é importante. Talvez porque chegou até onde chegou sem estudar, né? Talvez seja por isso, é o que leva a gente... Eu não estou dizendo que é isso, mas isso faz com que a gente pense desta forma, né? Então, eu fiquei muito... Realmente... Eu estou solidário, sim, aos estudantes do município de Tuiuti, que saem daqui, trabalham o dia inteiro, saem aqui à noite para poder estudar em Bragança, estudar em Amparo, enfim, em outros lugares, e deparar com a situação desta. Porque às vezes a gente não precisa falar. A atitude da gente fala muito. E a atitude do Poder Executivo... Neste orçamento, em relação aos estudantes, ele está dizendo um monte de coisa para quem pensa, para quem raciocina. Eu sei das dificuldades financeiras que o município tem para poder arcar com todas as despesas do município. Mas às vezes a gente acaba reservando no orçamento coisas que seria bom ter, desde que tenhamos dinheiro. Se você tem a sua família, seu filho faz aniversário, se você tem dinheiro, você faz uma festa grande, solta um monte de foguete, mas se você não tem, você corta na carne isso, certo? Você reduz
Para quê? Para sobrar dinheiro na prioridade. Na prioridade. Né? E na minha concepção, a prioridade hoje é quem? O estudante. É o estudante. Tá? Então eu quero dizer aos estudantes de Tuiuti, está aí o Diego, que é um dos estudantes, né? E outros aí que estão aí assistindo na internet, dizer que eu estou solidário a vocês. Estou solidário sim, tá? E essa indicação que eu fiz, como o vereador Milton falou, da dificuldade que você tem para fazer uma emenda no orçamento, porque tudo isso tem 3 peças. Nós temos o PPA, nós temos a lei orçamentária, temos a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Se você mudar um negócio no orçamento, muitas vezes você tem que mudar no PPA, você tem que mudar em outros setores, né? Então, fica difícil você fazer uma emenda. Mas é uma indicação que vai para o chefe do executivo. E o ano que vem, se puder, né, mandar uma suplementação de verba aqui para nós, para alterar esse valor e privilegiar o estudante, a ajuda de custo ao estudante, eu acho que será bem-vinda nesta casa. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui estarão votando favorável. Eu estarei votando favorável. Tá? Então, é o que eu peço para que isso aconteça. Então, é mais isso, tá? E mais uma vez dizer a todos os estudantes, os internautas, né, que estão assistindo, estou solidário a vocês, tá? Eu também já fui estudante, enfrentei as minhas dificuldades, tá? E sei aquilo que vocês estão passando. E se vocês tiverem do poder público uma ajuda maior, tá? Porque não adianta você falar que você apoia o estudante. Você, é aquilo que eu já falei, não é a sua fala, mas sim aquilo que você faz. E o orçamento hoje, realmente, os estudantes estão deixados, e foram deixados em segundo plano. Muito obrigado. O vice-presidente pode assumir meu lugar aqui? Primeiramente, meu boa noite a todos. A respeito do comentário do vereador Milton Custódio, sobre a emenda que ele não tem respaldo, eu já de antemão, eu antecipo que isso é mentira, porque nós temos a advogada da Câmara, que está à disposição de todos aqui, ela não tem distinção de situação e oposição, e também a contadora da casa. Então, isso aí é um fato que já é uma mentira por parte do vereador. E a respeito desses boatos que saíram na internet do orçamento, eu não entendo muito de orçamento, mas eu fui procurar orientações hoje, para poder discutir essa noite aqui o orçamento dos estudantes. E nós chegamos à seguinte conclusão. Nesse ano de 2016, foi separado no orçamento R$80 mil, que o orçamento nada mais é que previsões. O que a gente está votando hoje? É um orçamento de previsões financeiras para o exercício de 2017. Então, são previsões. E quem faz esse orçamento? É o Departamento Contábil da Câmara Municipal. E como nesse ano estava previsto 80 mil e foi gasto, até agora, presente data, 39.200 com transporte, com transporte escolar, com ajuda de custo dos estudantes. Então, a previsão orçamentária para o exercício de 2017, ela teve uma redução sim, de 55 mil, de 40 mil para o 40 mil para o ensino médio e 18 mil para o ensino técnico. Então, ou seja, ninguém está tirando ajuda de custo de ninguém, como foi citado em comentários na internet, que, ao meu ver, isso são boatos políticos. Eu não posso concordar com isso, porque eu tirei informação. Hoje eu fiquei o dia todo na prefeitura, junto com a contadora da casa, pedi orientação para ela, falar, eu quero que você me ajude e me explique se está tendo algum corte ou alguma redução. Mesmo porque, para poder reduzir alguma coisa do transporte escolar, teria que ter uma lei tramitando aqui na casa. E hoje não existe nenhuma lei tramitando aqui na casa. E como eu fui questionada pelo departamento contábil da prefeitura,
Você tem como prever quantos estudantes vão entrar com pedido de ajuda de custo em 2017? Não, eu não tenho, porque ainda está tendo os vestibulares, que a gente não sabe quantos estudantes ainda vão estar cursando o nível superior e curso técnico em 2017. Então, são previsões. E a respeito de suplementação de verba, o que é uma suplementação? O prefeito mandou para a Câmara um orçamento de 40 mil para ensino superior e 18 mil para o ensino técnico, totalizando 58 mil reais. Supondo que setembro do ano que vem tem um número excessivo de estudantes e esse valor não deu. Ele vai mandar uma lei suplementando para a Câmara. Essa lei é a Lei 4.320, ela é de normas gerais e direito financeiro, que ela prevê essas suplementações de verba. Então não tem nada irregular no orçamento. E eu acho que o chefe do executivo com o departamento, eles estão... É perfeito o orçamento que eles fizeram. Nós estamos vivendo um ano de crise, onde quem pode acompanhar as cidades vizinhas já teve corte. Pedra Bela, por exemplo, a contadora aqui da casa era de Pedra Bela. Ela informou que a prefeita de Pedra Bela cortou 100% de ajuda de custo. Por quê? Porque nós estamos passando por uma crise financeira. Então, é só isso que eu tenho para dizer. E se alguém entender mais do orçamento, puder prever com certeza a quantidade que vai gastar em 2017, eu acredito que a prefeitura está à disposição, o departamento contábil está à disposição de quem que conseguir ter essa previsão exata do gasto com transporte escolar. É só isso que eu tenho. Muito obrigada. Senhora presidente, ou melhor, senhora vereadora nesse momento, e por que não foi mantido, então, o valor deste ano? Porque se isso ocorreu no ano passado e esse ano, poderia ser mantido o mesmo valor, pelo menos o mesmo valor, certo? Porque aí, o que eu enxergo? Eu não estou dizendo que o orçamento está irregular. Eu só estou, no meu caso, o que eu falei é o fato de ter diminuído de uma área que, para mim, é especial. Tá? Eu vi que teve setores aí, não dá para mim... teve setores aí de eventos que aumentou o valor. Departamento de Cultura. Foi aumentado um valor insignificante do Departamento de Cultura, aonde o Departamento de Educação e Cultura tem projetos para 2017 para a cultura. Não é com fogos, como alguns engraçadinhos postaram nas redes sociais. É com o Departamento de Cultura. Isso, para mim, vereador, concordo com o seu posicionamento aqui na casa. Se você está pedindo uma ajuda de custo 100%, se a gente tiver condições financeiras, a gente pode até dar 100%. Mas, postar em redes sociais que foi aumentado o gasto com fogos, isso eu não posso. Para mim, é mero oba-oba político. Porque, como eu falei, o meu posicionamento em relação... Tem um outro negócio também que fala-se muito em turismo. Eu já vi o chefe do executivo falando aí, pedindo para as pessoas visitarem Tuiuti, turismo, mas nós não temos uma secretaria de turismo. O que foi reservado para turismo em Tuiuti no ano todo, esse ano e o ano que vem, sendo aprovado esse orçamento, acho que é de 29 mil reais. Quer dizer, se você colocar no orçamento 29 mil reais, é porque você não quer turismo, né? Então, eu analiso as coisas dessa forma. Mas eu não... O que mais me perturba, né, é essa questão dos estudantes, que poderia ter sido mantido o valor, né? Poderia ter sido mantido o valor para que pelo menos tivesse uma perspectiva de aumento desse valor. Em nenhum momento eu falei 100%. Nenhum momento eu falei 100%, mas eu gostaria que fosse aumentado esse valor, porque esse valor de R$70 ajuda, mas ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Eu acho que o município tem, apesar da crise, é um setor que poderia ser poderia ter uma atenção melhor, né? Ter uma atenção melhor. Houve uma briga para aumentar de 60 para R$70, né? E eu acho que esse valor precisa ser alterado. Eu acho bem mais do que infração. E nem isso está sendo feito. E espero que isso seja feito.
se diminuiu o valor no orçamento, a gente acaba pensando, acreditando que esse valor de R$70 vai ficar o ano inteiro, o ano que vem, e assim sucessivamente. Não, vereador, então é mais ou menos assim que a gente acaba enxergando. Eu não posso concordar, porque se a gente tiver um aumento aí, a gente pode mandar, o executivo pode mandar uma suplementação de verba para casa, e hoje, no cálculo que eles me passaram hoje, tem R$15.800 ainda, sobrando com o gasto com o transporte, os 39 mil reais gasto esse ano foi com os estudantes universitários e os... o que eles me passaram é que eles têm um valor de R$15.800. 15 mil? R$15.800 que tem uma sobra, o departamento que tem uma sobra para ser gasto com ajuda de custo. E quanto ao vereador falar em turismo, eu também concordo com o vereador, e eu acho que também está na hora dessa casa, porque aqui, cada um tem o seu deputado aqui, a gente buscar junto com os nossos deputados emenda para que investir na cidade, não só no turismo, como em outras áreas. A gente pode, cada um com o seu deputado aí, tentar, porque se a gente conseguir uma emenda no valor alto em turismo, tenho certeza que essa casa vai suplementar a verba, não vai ter problema nenhum em suplementação de verba. A única coisa que eu gostaria... A única coisa que eu gostaria é o seguinte: a verba, quando vier, que seja dado a quem realmente encaminhou ou quem realmente conseguiu. O que nós não podemos muitas vezes a gente acaba mentindo de quem é essa verba. Então isso é muito importante. Mas aí tem o número da empresa. Vereador, por questão de ordem, vamos se ater ao deixa eu só concluir. Eu acho que é importante sim, mas no próprio portal Transparência tem lá a emenda, o nome do deputado, tem tudo. Não tem como você falar que não foi fulano, não foi ciclano que conseguiu essa verba. Porque esse portal tem sido assim, algumas pessoas que vêm reclamando que não está tendo dificuldade, não está atualizado, tá não sei o quê, entendeu? Então, eu pelo menos, eu andei correndo atrás de verba, cheguei a conseguir algumas verbas, certo? Só que, além de você correr atrás de uma verba, ou pedir verbas, né, muitas vezes você pede e não consegue, e quando você consegue, muitas vezes você tem que correr também para provar que a verba foi você que conseguiu, e aí fica difícil, entendeu? Dai a César o que é de César. Se foi o deputado A, é o deputado A. Se for o deputado B, é o deputado B. Se foi através do vereador A, B ou C, vamos dizer o nome, vamos jogar limpo, vamos mostrar para a população aquilo que realmente acontece, né? Porque é desagradável você correr atrás de uma verba e depois, se abusar ainda, você tem que correr, provar para a população que foi você que batalhou e conseguiu. Vereadora, aproveitando o ensejo, eu quero tranquilizar os estudantes que me procuraram, que eu acho que todos aqui foram procurados, que a questão que eles estavam me perguntando é que ia ser cortado, né, o dinheiro que eles recebiam de ajuda. Então pode ficar sossegado que o orçamento não está cortando. Então pode ficar da parte desse vereador, independente disso, se o prefeito mandar aqui para casa qualquer projeto de lei que altere, que aumente para os estudantes, com certeza vai ter o apoio desse vereador. Mesmo porque, vereador, aproveitando suas palavras, eu volto a repetir aqui, não tem projeto nenhum tramitando na casa sobre corte de ajuda de custo. Então é só isso que eu tenho para informar e também dizer que a Câmara está à disposição de qualquer um para tirar qualquer dúvida. Muito obrigada. Senhor presidente, senhor secretário, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes, gostaria aqui de deixar esclarecido a questão levantada aqui pela cobrança dos estudantes, a qual me entristeceu muito nessa votação desse orçamento. Deixar bem esclarecido aqui a questão da mentira. Os funcionários podem até ter a boa vontade, mas nós da oposição temos a dificuldade, pode ter certeza que vai ser dificultado todo o nosso trabalho. Não por parte dos funcionários, mas a gente sabe como é que funciona. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que a suplementação, como foi dito aqui, pode sim, aquilo que eu falei, depende do querer. Só que se não querer, lógico que se vier uma suplementação para que possa aumentar esse valor dessa verba do estudante, ninguém vai ser contra. Só que depende do querer. Então essa é a questão
lógica de qual não poderia ter aceitado essa redução. Muito obrigado. Eu volto a dizer aqui que, mais uma vez, infelizmente, vereador, você está mentindo, porque emenda é direito. A emenda é o direito de qualquer vereador fazer em qualquer projeto. A emenda ela é de direito para qualquer vereador fazer em qualquer projeto de lei. E nós temos, sim, o respaldo jurídico e contábil, se a pessoa não concordar com o projeto, apresentar emenda, sim. E não tem dificuldade nenhuma, pelo menos enquanto eu fui presidente dessa Câmara, o vereador. Se o senhor falar que o senhor teve alguma dificuldade porque é situação oposição, eu tenho que falar que o senhor está mentindo. Os pedidos de informação foi tudo bem correto, senhor presidente? O senhor respondeu todos os pedidos de informação? Senhora presidente. Só um minutinho. Todos os pedidos de informação têm resposta? Essa aqui é a Elis, que ela trabalha aqui na Câmara, então vocês estão vendo. Gente. Com quanto prazo, senhor presidente? Pode ter sido que, às vezes, o pedido é 15 dias de prazo que tem um pedido de informação para ser entregue aqui na Câmara. Às vezes, porque é um pedido muito complexo, o que a Câmara pede é um prazo um pouquinho maior, mas nenhum foi deixado de responder. Senhor presidente, eu quero defender, eu quero defender a mesa. Porque, senhora presidente, eu acredito que o que o vereador acabou de dizer agora, a respeito dos funcionários que têm dificuldade para que possa fazer o seu trabalho na casa, eu acredito que não, vereador. Porque os funcionários que trabalham aqui hoje são todos concursados. Eles são funcionários da casa, são funcionários do presidente e dos vereadores. Agora, eu não acredito, por quê? Porque por eles serem funcionários concursados, eles não têm vínculo com ninguém aqui dentro. Eles não têm aqui, no caso, cargo de confiança de nenhum vereador, e muito menos da presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário. Então, se essa casa hoje temos os nossos funcionários, são para todos. E tenho certeza que a advogada, a contábil e os nossos secretários, que são o Giovanni e a Elis, eles estão aqui para atender todos. E tenho certeza que não houve nenhuma restrição de não querer fazer trabalho para nenhum vereador da posição. Então, a gente tem que deixar isso aqui bem claro, para que a população que está nos assistindo, eles possam saber a pura verdade. É só isso, senhor presidente. Eu falei para defender a mesa, porque nós fazemos parte da mesa. Nós não queremos ser mentirosos. Senhor primeiro secretário, senhor presidente em exercício no momento, segundo secretário, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes na casa. Olha, falar sobre essa peça orçamentária, eu tenho que primeiro falar um pouquinho de uma coisa que eu tenho falado quase todos os orçamentos ao longo de 4 mandatos. E para isso nós temos que falar sobre uma questão de utopia, porque ainda é, na minha visão, uma utopia. Eu tenho defendido o orçamento participativo, onde todas essas questões levantadas, todas essas polêmicas, poderiam ter sido resolvidas quando há participação da população, onde a população possa participar dentro de um orçamento, de uma peça orçamentária e expor as suas ideias. Isso chama-se orçamento participativo. Lógico que quando se visa um governo paternalista, que é o que a gente tem visto ao longo de anos nesse país, o paternalismo com relação ao erário público acaba acontecendo fatalmente as oligarquias. Isso a gente tem visto ao longo de muitos e muitos e muitos anos o resultado. Para falar dessa peça orçamentária, senhora presidente,
Eu não vou ser repetitivo aqui, porque outros já falaram que é apenas um planejamento, é apenas um valor que não sabe se vai ser cumprido. Mas eu quero alertar para a realidade do nosso município, senhora presidente. Por incrível que pareça, e não se discute isso nessa casa. Não traz para essa casa esse debate, que eu acho que esse seria realmente importante, a receita própria do município. Qual é a receita própria? Qual é a receita própria que o município tem? Nenhuma. Nós continuamos, ao longo desses anos todos, desde quando foi emancipado, de chapéu na mão, dependendo de que alguém toque essa cidade, ou seja, o governo do Estado e o governo federal. São os repasses. A maior receita do município advém do ICMS. Uma outra parte da receita são aqueles que pagam imposto de renda. Quantas pessoas no nosso município realmente pagam imposto de renda? Grosso, alto. Dá para contar nos dedos. E assim outros pequenos impostos que não atendem nem a necessidade do serviço que tem que ser prestado. Ora, espera um pouquinho. Então nós estamos falando aqui de um valor hipotético que alguém vai pagar para nós. E é muito simples. Se nós não temos uma receita própria do município, o que vai acontecer? Se amanhã isso não se realiza, porque nós perdemos ao longo de 4 anos, e eu fiz uma informação nessa casa, pedi essa informação, nós perdemos ao longo de 4 anos 4 milhões e 100, que deixou de ser realizado no município. Deixou de ser realizado. O que significa isso? Quer dizer, uma cidade deixar de receber 4 milhões e 100, nada, não significa nada. Nada, absolutamente nada. Quer dizer, nada. Quer dizer, eu não consigo, sabe, encarar uma situação onde não se leve em conta nada disso. Quer dizer, uma coisa é a gente ter consciência da nossa realidade. Agora, trazer um debate isolado de um tópico, olha, eu gostaria que todos tivessem a mesma boa vontade com relação a esse orçamento, com outros pontos. Lógico que eu nunca fui contra estudante e nunca fui contra que o estudante recebesse aí a sua ajuda. Agora, eu gostaria de ver aqui o mesmo debate na ajuda para o idoso. Vocês sabem quanto é a ajuda para o idoso que está aqui? R$ 3.500. Eu gostaria de ver todo mundo pegando fogo aqui, falando como é que fica o idoso. Quer dizer, idoso não precisa de remédio, idoso não precisa viver, não precisa nada, porque já está no fim da picada. Quer dizer, essa é a nossa realidade. Quer dizer, então nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado. Sabe, suplementação parece bicho-papão. Ora, se é uma ferramenta, gente, isso é uma coisa que foi criada por lei. Isso não é uma coisa que o governador que tem a ideia, o prefeito, o presidente. Não, isso foi criado por uma lei exatamente para dar uma dinâmica maior nos orçamentos. Que é poder ter a oportunidade de adequar o orçamento a uma realidade de momento. Pô, será que é difícil entender isso? Veja bem o seguinte, como é que seria se as prefeituras só cumprissem o que está na Constituição para tocar a saúde? 15%. Como é que seria? Toca? A pergunta que eu faço é essa: toca a saúde com 15%? Toca? Não toca. Quer dizer,
Então, se gastou 22%, 23%, 26%, da onde saiu essa diferença dos 15%, que é obrigatório pela Constituição gastar? Não pode gastar menos 15%. Da onde saiu? Não vai ter que sair daqui? E não tem que suplementar essa diferença dos 15% por 26%? Não tem que suplementar? Agora, não pode suplementar. Se não pode suplementar, como é que faz? Vai gastar só 15%? Sabe, quando eu falo orçamento participativo, senhora presidente, quando eu falo orçamento participativo, eu gostaria de ver nessa casa, antes até da audiência pública, sabe, a gente poder debater nessa casa ponto por ponto desse orçamento. Que o dia que a população souber que ela pode e tem força para isso, para fazer constar no orçamento aquela escola lá no bairro. Ela pode fazer isso. E aí colocar nessa peça aqui. Agora, não adianta nós discutirmos o orçamento se nós não discutirmos com a mesma natureza, com a mesma boa vontade, se nós não discutirmos a peça mais importante que se vota nessa casa, que é o plano plurianual, que é o que o prefeito pretende fazer nos 4 anos. Se não tiver nessa lei, não adianta estar aqui. Não adianta nada. Então tem que discutir com a população o plano plurianual, tem que discutir com a população a lei de diretriz orçamentária, que é o que são as prioridades do que se vai fazer naquele ano. E exatamente vai culminar com essa peça orçamentária, que tem que estar de comum acordo com essas duas leis. Ora, a gente trazer o debate para casa de forma isolada, eu acho que não atende. Eu tenho dito, desde o meu primeiro mandato, que o orçamento é para inglês ver, não é uma peça que traduz a realidade. Quer dizer, como é que nós vamos debater e discutir esse orçamento se ele não foi amplamente detalhado, esmiuçado num debate? Aí fica pessoal. Aí cada um dá uma opinião pessoal num ponto que acho que deve de falar. Qual vai ser a queda da arrecadação? Qual é a previsão? Quer dizer, nós temos uma previsão para isso? Quer dizer, vamos falar de realidade. Quer dizer, qual é a perspectiva de queda de arrecadação para os próximos 4 anos? Ou para o ano que vem? Agora, vamos falar de forma bem simplória, não é diferente do orçamento da casa da gente. Não é diferente, não. A gente faz, eu pelo menos faço na minha, né? Não sei o que os outros fazem na sua casa. Mas eu na minha, pelo menos chego em janeiro, eu faço um planejamento para os 12 meses. Bonitinho, ponho lá no meu computador. Eu tenho uma previsão que eu vou gastar tanto de água, vou gastar com tanto de luz, eu vou gastar com tanto de saúde, no plano de saúde. Enfim, eu faço lá um planejamento, é um orçamento. Muito bem, bonito. Isso só vai acontecer se eu não ficar desempregado. Se eu ficar desempregado, aquele orçamento já foi para o brejo. Já não vai ser executado. Aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que cortar o máximo possível para que eu consiga se manter. Quer dizer, qual é a diferença disso aqui? Qual é a diferença? Não tem diferença, gente. Fazer governo com muito dinheiro é fácil.
Agora, tá aí, a queda. Tem o pessoal da saúde, tem gente da saúde aí, tem a presidente da saúde aí. O que o governo deixou de repassar para a saúde é brincadeira, gente. Penalizando os idosos de maneira criminosa, absurda. Isso não é matéria estranha, não, do que nós estamos discutindo aqui. Nós não estamos discutindo orçamento. Nós não estamos discutindo orçamento. Estamos discutindo orçamento. Então, senhora presidente, a gente sabe que a gente tem um evento importante, eu não vou me alongar mais, mas gostaria de dizer aos alunos que, no meu entendimento, não houve corte. A redução que pode ter ocorrido é com relação à questão financeira, onde disponibilidade é altamente técnico, o próprio orçamento, e eu entendo assim, eu prefiro pensar em responsabilidade. Eu acho que o executivo não vai fugir ao seu compromisso com os estudantes, dentro da realidade do município. Quer dizer, uma coisa é a gente querer, outra coisa é a gente poder. Quer dizer, se há recurso, tem que fazer, tem que atender. Outra coisa é a gente não poder. Todo mundo gostaria de sair de carro bacana, bonito. Tem muita gente que compra carro 0 km, que faz um pacotão assim, ó. 57 prestações, sei lá, perder de vista. Ele não tem orçamento para isso, mas ele compra. Nós vivemos num capitalismo selvagem, um consumismo danado, mas aí que andar de carrão bonito, velho. Essa é a nossa realidade. Tá bom, senhora presidente? Então, só para deixar registrado aquilo que a gente pensa, dessa vez eu não vou votar contra o orçamento. Historicamente eu tenho votado contra porque eu tenho essa divergência com relação ao que eu gostaria que fosse feito. Chamar a população para discutir o orçamento. Então, em outras oportunidades, todo mundo sabe a minha maneira de ser. Eu já votei contra o orçamento várias vezes. E não era porque era situação ou não situação. Já votei nas duas formas, como situação e como oposição. Eu acho que até pela situação que o país está atravessando, eu acho que o orçamento é muito corajoso. Muito obrigado, senhora presidente, e obrigado aos que me ouviram. Eu abro espaço ao autor do projeto, ao chefe do executivo, só que eu vou pedir para que todos sejam breves no pronunciamento, porque a gente tem mais uma sessão ainda. Boa noite, senhor presidente, vereadores à mesa, vereador da casa. Boa noite a todos os públicos presentes. Vou ser bem breve, porque ainda temos aí algumas homenagens, do qual são muito justas, para a população entender. Cada vereador fala aquilo que convém a ele. E ele defende a bandeira dele, a ideologia dele, da forma que ele acha que convém, e eu respeito. Mas aquilo que se posta nas redes sociais, presidente, não se preocupe. São pessoas frustradas que se escondem atrás do computador e não têm coragem de chegar nas pessoas e falar a realidade. Então isso é muito fácil, entendeu? É muito fácil. Em momento algum, nesse orçamento que nós mandamos aqui para casa hoje, teve alteração. O que nós fizemos com o corpo técnico da contabilidade foi alterar alguns valores de algumas fichas que foram mudadas. Os vereadores têm a porta aberta das prefeituras durante o ano todo. Não precisa pedir para o prefeito, posso conversar com a contabilidade que vai mandar o orçamento, se foi mudado ou não? Se os novos não foram lá e não conversaram com a contabilidade, porque em algum momento deixaram a desejar. Porque a prefeitura nunca fechou a porta para nenhum vereador. Chegar aqui e falar que é contra isso e contra aquilo, olha, eu já fui vereador, é hipocrisia. Não foi mudado, pelo contrário, nós estamos mantendo o mesmo orçamento, o mesmo orçamento da Judicus, R$ 70 para cada estudante,
Que fique bem claro para que amanhã as pessoas que não gostam da gente, até porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não fique fazendo na cidade aquele famoso pique-pique político, que é o que acontece com aquelas pessoas que perdem as eleições e não encaram as coisas um fato real. Então não foi alterado. O que nós vamos fazer a partir de agora, pensando em todo esse ufa-ufa que está dando por algumas pessoas, eu conversei com o prefeito de Morungaba hoje, já peguei a lei municipal de Morungaba e vou mandar esse ano ainda, nós vamos fazer como Morungaba. Para que serve a ajuda de custo? Primeiro, para ajudar o estudante das famílias carentes que não tem condições de custear todo o seu transporte. Como que Morungaba faz, senhor presidente, e a todos os amigos presentes ao internauta? O Fundo Social vai até a casa constatar se realmente aquela pessoa que está cursando a faculdade não tem condições de custear. É através de um parecer de um fundo social que vai constatar se realmente aquele aluno não tem condições de pagar aqueles R$70 que é o que nós damos hoje. Ponto. As pessoas que utilizam o seu carro hoje em Tuiuti para ir para a faculdade, nós pagamos os mesmos R$70. Nós não deveríamos pagar. Nós pagamos porque nós entendemos que é uma ajuda extra, mas mesmo assim o prefeito ainda acaba sendo penalizado. O prefeito é errado. Então, para que seja feita a coisa correta como a lei determina, nós vamos mandar esse ano ainda, antes de concluir o ano, para que ano que vem já comece da forma correta, Fundo Social vai cada casa de cada estudante para ver se ele tem condições ou não para custear. Não é o prefeito que vai definir se é Zé, se é João, se é Antônio. É o Fundo Social. Isso é uma verba de ajuda. Eu, quando fui vereador, eu briguei em todas as sessões, que é o meu sonho um dia, de dar 100%. Milton teve aí, tivemos 2 mandatos, sabe? Todas as vezes eu briguei. Só que nunca consegui. Entendeu? E hoje, nem por isso eu deixei de ajudar. Os últimos 4 anos de 2009 e 2012, não teve 1 centavo de ajuda de custo. E o prefeito não era o Nandi. Não era o Nandi. Aí ninguém falava nada. Nos meus 4 anos, terminando agora, a gente deu R$10. É muito pouco, nós entendemos que é muito pouco. Mas cada um de vocês estão vendo a necessidade que as cidades vizinhas, a população e o que o Brasil vem enfrentando de crise. Gostaria eu de dar 100% hoje na crise. Gostaria eu de ajudar muito mais. Quando se fala da saúde, é 15%, nós gastamos 25%. Nós tiramos 8% de outro setor para poder concluir a saúde. E nem por isso reduzimos o atendimento da saúde. Então, vamos focar no que nós estamos discutindo. Então, presidente, estou muito tranquilo. Não foi mexido em nada. Algumas fichas, a senhora acabou de falar com muita propriedade, porque a senhora correu atrás na prefeitura para descobrir como funciona. Os 15 mil, quase 16 que sobram, são as fichas que nós estamos alterando do ano que vem. São estimativas, são previsões orçamentárias. O vereador Pavese foi muito feliz quando falou que até agora, nesses 3 anos, nós já perdemos do governo do estado e governo federal 4 milhões e 100 mil reais. Aí ninguém sobe na tribuna e fala, viu? Mesmo na crise o prefeito deu aumento esse ano, deu aumento para os estudantes, está conseguindo manter a saúde, manter a cidade limpa, com dificuldade, mas nós estamos. Não por incompetência do prefeito e desses vereadores, devido à crise. Mas mesmo assim, senhor presidente, vai ter quem nos critique. Até porque se não tiver, não tem graça. É isso que nos movimenta a trabalhar com fé, com determinação. É isso. Porque se tudo for de uma bandeira só, não tem graça. Então, aos estudantes, fiquem tranquilos, não foi alterado nada. Até porque se fosse para cortar, como é o boato de rua, hoje estaria aqui na casa, transitando aqui, um projeto de lei, pedindo que fosse revogado a lei municipal. Aí eu pergunto, senhor presidente, aos vereadores, alguém desta casa recebeu um projeto de lei revogando para cortar a ajuda dos estudantes, senhor presidente? Alguém recebeu? Não. Então, eu não sei por que a preocupação. Gente, eu quero ajudar cada vez mais, mas também tem que ter o bom senso e o caráter de cada um de chegar na rua e falar a verdade. O prefeito não está cortando. Cortando fez com a prefeita de Pedra Bela, já cortou tudo, desde quando perdeu a eleição, não mantém nem o projeto. Bragança Paulista, isso sim é cortar. Nós queremos ajudar e cada vez mais. E temos um projeto ainda para colocar um ônibus, senhor presidente, para levar gratuitamente, um ônibus só, que eu não consigo mais, levar o estudante até a escola. Mas como eu estou vendo que está dando muita dor de cabeça, muito bafafá,
Nós vamos fazer da mesma forma que Morungaba faz. Aí quando os estudantes nos procuraram e falaram, olha, prefeito, agora está dificultoso, ficou muito difícil para a gente, aí eu vou falar assim, olha, eu tenho uma lista de pessoas que postam no Facebook aqui, porque eu guardo tudo, porque uma hora ou outra algum processinho cai. Está aqui, ó, procura essas pessoas, porque são as pessoas de má fé que só postam coisa do interesse delas para derrubar o prefeito. Mas vou dizer, presidente, para encerrar, porque a gente tem que homenagear o padre, uma pessoa merecida aqui a todos. Aonde Jesus põe a mão, gente, ninguém derruba. Não fui reeleito por acaso. Está na Bíblia. O governante é escolhido por ele como os que foram reeleitos aqui foi. Entendeu? Às vezes, por alguns motivos, a gente acaba não sendo reeleito ou ganhando. Então, fiquem tranquilos que o trabalho nosso sério continua. E quanto mais a gente puder ajudar os estudantes, nós vamos ajudar. Dentro das dificuldades e com o pé no chão. Não adiantaria nada hoje eu mandar um projeto aqui, dando 100%, ou levando para R$100, R$150, e chegar no meio do ano que vem com essa crise, eu ter que diminuir na saúde, ter que tirar da educação. Então, às vezes, a gente paga um preço caro por ser prefeito, porque você não consegue dar de tudo o que você gostaria, tudo aquilo que você imaginaria. Então, a gente, às vezes, paga caro porque você é caluniado, as pessoas te criticam, falam mal de você, mas a paz espiritual da gente tem que andar com a gente. Então, a gente tem que ter discernimento. São poucas pessoas que têm para saber tomar a decisão certa, na hora certa. Pavese falou tudo quando ele falou que nunca houve uma discussão aqui sobre o idoso, sobre o cidadão que trabalhou 30, 40 anos e poderia ter um futuro e uma coisa melhor. Então, presidente, não vou dar parte a ninguém, até porque não é o caso, e vou terminar por aqui. Eu acho que não restou dúvida a ninguém. Estarei à disposição sempre na Câmara Municipal, seja para quem for, para a juventude que queira falar comigo, falar com as pessoas certas. Não que os vereadores são errados. Estou à disposição. Não caia no oba-oba do Facebook. E não se preocupe. Mais que falaram do nosso grupo na campanha e perderam. Um abraço. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Continuando a discussão. Olha, eu ouvi na internet pessoas postando. Em nenhum momento eu vi alguém falando na internet, pelo menos eu não vi, alguém falando que ia ser cortado ajuda de custo ao estudante. Ninguém falou isso. Ou falou e eu não estou sabendo. Acho que ninguém falou. Tá? Às vezes as pessoas interpretam de uma forma errada. Pelo menos o que eu vi na internet é alguém que não deixa de ser um cidadão batalhando pelos seus direitos e direito de sua categoria, ele tem direito. Nenhum vereador aqui fez isso. Agora, fora da Câmara, qualquer cidadão, ele tem o direito de reivindicar e não deve ser crucificado por isso. O idoso deveria estar também reivindicando, tá? Essa consciência é do executivo. E, no entanto, o que ele reservou para o idoso no orçamento? 3 mil e alguma coisa, né? Em relação a entrar com emenda no orçamento, você sabe que é mais difícil você fazer uma emenda. Você fazer uma emenda no projeto comum é uma coisa. Você fazer uma emenda no orçamento é mais trabalhoso, é mais complicado. E o outro, se for para a gente fazer as mudanças no orçamento, as emendas no orçamento que a gente quer fazer, olha, o departamento, coitada da Eliette, vai ficar aqui com a gente o dia inteiro, a semana inteira. Tá? Porque tem muita coisa no orçamento que precisa ser mudado. E quando um vereador, usou a tribuna e falou que ninguém tá preocupado com o idoso, eu estou preocupado com o idoso sim. Eu falei aqui, eu citei um item, né? Além dos estudantes, eu citei aqui a questão
do turismo, mas eu poderia ter citado outros itens aqui, tá? É porque quando você cobra alguma coisa, é porque você está fazendo oba-oba político. Tudo é oba-oba político. Pois não, vereador? Gostaria só de acrescentar as palavras de Vossa Excelência a questão que eu já estou cansado de ouvir. É da crise. Eu vejo crise tem crise no país, o país está em crise. Mas a crise a gente se corta na carne. Eu não vi corte na carne nessa prefeitura até agora. Está cortando do povo. Agora bota o fundo social, com assistente social, para avaliar os estudantes. Deus queira que seja justo. Que seja justo. Não use isso de um ato político. Porque eu estou vendo que essa crise do nosso município só corta do povo. A carne está aí. Só, o vereador, vamos se ater ao orçamento, porque a gente, eu acho que é uma falta de respeito. O padre já está aí, estava previsto para 8h30, está se alongando. Vamos deixar, acho que é respeito com todo mundo que está aqui. Vamos se ater ao orçamento e a gente discute numa outra sessão. Tá, eu agradeço. O problema... Mas, esta casa é uma casa de debates. Essa casa é uma casa de debate e não deve... Acho que o vereador não deve ser cortado porque está debatendo, porque vai ter um evento depois. Eu acho que se a presidência tivesse pensado melhor, não teria feito o que fez. Um dia de discutir um orçamento, que é uma peça muito importante para o município, entendeu? Que com certeza acaba tendo um debate mais acalorado, acaba gastando um tempo, precisa de um tempo maior para o debate, então você é obrigado a deixar de discutir, né? Agora fica difícil isso. Não, mas vereador, então não vamos discutir. Não vamos discutir nada, vamos obrigando. Votar e pronto. Viu? Eu não estou obrigando, eu estou pedindo por gentileza, e a data de hoje foi marcada por causa da agenda do padre. Então eu só peço para que vocês tenham consciência, gente. A gente tem outra sessão para discutir. Sim, só que eu acho que todo mundo aqui também tem que dar a sua resposta, porque as pessoas usam a tribuna, falam o que quer, e muitas pessoas não sabem se aquilo é verdade ou não. Chega e fala qualquer baboseira, joga o problema na crise, e nem sempre é a crise. Existe crise sim, para todos, tá? Nós precisamos, se nós temos crise e o repasse do governo federal diminui, acho que nós precisamos ter investimento e investir em recurso próprio, né? Investir, e nós não temos investimento nesse sentido, por isso nós não temos recurso próprio. Porque às vezes tem pessoas que na campanha falam um monte de coisa, promete um monte de coisa, parece que as coisas são fáceis. Depois que vence, aí joga tudo na oposição. Vereador, vamos porque a oposição perdeu, vereador. Olha, porque a oposição perdeu. Nós tivemos audiência. Está preocupado com a eleição. Desculpa, mas a audiência pública foi dia 21, segunda-feira, onde é aberto para o povo para a gente discutir sobre orçamento. Infelizmente, quem compareceu na audiência pública? Tá. Vereador Carlinhos Caetano, vereador Pedrinho, Walter Pavese e o vereador Paulo Fagundes. Os outros não vieram. Sim. Agora eu não posso deixar que nessa sessão fique essa discussão falando da política, disso, daquilo. Senhor presidente. Então eu vou colocar o projeto em discussão. Eu não consigo exercer meu direito de vereador aqui no... Eu não consigo. Senhor presidente. Eu não consigo. Por quê? O orçamento tem que ser discutido pelo povo. Mas a audiência aberta para o povo, ô vereador, hoje não é uma audiência pública. 10 horas da manhã. Hoje não é audiência pública. O orçamento 10 horas da manhã. Questão de ordem. Vereador, por questão de ordem. Deixa eu votar. Tá fugindo vamos votar. Isso, vamos votar porque as coisas têm que ser do jeito que querem. Senhor presidente. Vamos lá, vamos votar. E beleza, vereador.
O povo não sabe a metade daquilo que acontece. Acredita em... Ô, vereador, a audiência Senhora, pública ela é aberta para o povo, por isso o nome já diz. Audiência pública. O horário não é conveniente, não senhora ó, presidente. Sinto muito, mas o vereador tem que estar à disposição, não tem horário. Não é o vereador, é o povo que tem que saber. Vereador, é o povo que tem que discutir. Horário é que às vezes a pessoa mora um pouco distante e não dá para chegar até o local. E tem que ser no horário acessível para o povo discutir. Calma. É isso, tá? Não adianta a gente só discutir. O povo tem que saber o que está acontecendo. Eu duvido que 10% do que estão aqui conhece o que está sendo votado e sabe o que tem aqui dentro. Estão acreditando em historinha. Senhor, não é o problema. Está em votação. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores para a votação do projeto. Senhor presidente, dá o som aqui para mim. Senhor presidente, ó, eu como presidente... Está em votação o projeto, vereador. Senhor presidente. Não, desculpa, mas... Uma questão de ordem, senhor presidente. A questão de ordem. Uma questão de ordem, senhor presidente. Também, senhor presidente. É que está fugindo do assunto, gente. Vocês estão fugindo do assunto. Coloque a votação, senhor presidente. Senhora presidente, pode concluir, senhora presidente. Não, coloca em votação. A questão de ordem, segundo secretário que faça chamada nominal dos votos. Senhora presidente. Senhora presidente. Senhora presidente. Senhora presidente. Alô, som. Senhora presidente, eu peço a Vossa Excelência encarecidamente, sobre uma questão de ordem, senhora presidente, eu não posso deixar passar, porque eu acho um tanto quanto chato e eu não posso deixar passar. Então peço a Vossa Excelência que me abra a questão de ordem com relação à fala do vereador, porque eu acho que não pode acontecer. Eu respeito muito o vereador, ouvi ele atentamente o pronunciamento dele, não fiz nenhuma parte. Eu acho que ele tem todo o direito de expor e deve expor as suas ideias. Agora, eu acho uma indelicadeza de Vossa Excelência, com todo respeito, uma indelicadeza de Vossa Excelência falar que a gente sobe na tribuna e fala um monte de baboseira. Eu acho da parte de Vossa Excelência uma indelicadeza muito grande. Olha, senhor presidente, então, eu fui cortada foi cortada a minha palavra, certo? Eu estava com a palavra, foi cortada a minha palavra e simplesmente passa para... A senhora cortou a minha palavra para quê? Para votar o projeto. Concordei. Eu acho que agora ninguém cortou. Acho que ninguém cortou. Então vamos continuar a discussão. Vamos continuar a discussão, então. Vamos discutir o projeto. Senhora presidente, só para encerrar, senhora presidente. Só para encerrar, senhora presidente. Então, eu gostaria de ficar registrado o meu desagrado com relação a essa questão, por uma questão muito simples. Eu não acho que Vossa Excelência falou nenhuma baboseira. E não vou pensar nisso. Agora, se Vossa Excelência pensa, eu sinto muito que o senhor, na sua posição... Vereador, só quero dizer para o senhor, o senhor parece que tem já um quezinho com esse vereador, entendeu? Eu só gostaria, eu ter respeitado o senhor, mas o senhor não tem me respeitado, certo? Então, eu não falei do senhor... Eu estou vendo, senhor presidente, só tomei conta dos dois, senhor presidente. Vem da sessão aí. Coloca a discussão. Solicito ao segundo secretário que faça chamada nominal dos votos. Helder José Pino Jardim. Contrário. José Carlos Santos. Favor. Milton Custódio. Contrário. Paulo Roberto Fagundes. Favorável ao projeto. Pedro Donizete Godoy. Favorável ao projeto. Roberto Zamano. Favorável ao projeto. Voto para Vélez Filho. Voto pela aprovação do projeto. Márcia Abrão Oliveira. Eu só voto em caso de empate. Senhor presidente, tem 5 votos favoráveis e 2 contrários, senhor presidente. O projeto de lei foi aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Segundo turno. Projeto de lei 25 de 2016, de autoria do Executivo Municipal.
que disciplina a concessão de diárias para alimentação dos servidores municipais, motorista de ambulância e transporte de paciente em serviço fora do município de Tuiuti, da outras providências. Coloco em segunda discussão o referido projeto. Não havendo discussão, coloco em segunda votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários queiram se manifestar. Projeto de Lei 25 de 2016 foi aprovado por unanimidade. O espaço está aberto, grande expediente. O espaço está aberto aos vereadores inscritos para manifestações ou debates sobre assunto de relevância municipal, estadual ou nacional, conforme artigo 116, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara. Hélio Donizete Nunes Jardim. José Carlos Santos. Senhor presidente, devido a outra sessão que vamos ter, eu abro mão do meu espaço também. Milton Custódio. Com respeito a toda a população que está aí para assistir à entrega do título honorífico, a doutora Elizabeth, ao nosso padre Maico, também abro mão do meu espaço. Paulo Roberto Fagundes. Também abro mão do meu espaço. Pedro Donizete Godoy, abro mão do meu espaço. Walter Pavese Filho. Nós vamos ter uma breve sessão extraordinária para poder votar o segundo turno desse projeto e vou deixar para a gente rezar a oração de São Francisco no final dessa. Solicito ao segundo secretário que faça a última chamada dos vereadores. Adilson Dia. Hélio Donizete Nunes Jardim. José Carlos Santos. Presente. Márcia Abrão Oliveira. Presente. Milton Custódio. Paulo Roberto Fagundes. Pedro Donizete Godoy presente. Roberto Zamano. Walter Pavese Filho. Senhor presidente, tem 7 vereadores homens e 1 vereadora mulher. Falta de Adilson Dia. Nada mais havendo, estando todos os vereadores presentes, declaro encerrada a sessão. Abertura dos trabalhos. Estando 8 vereadores presentes, declaro abertos os trabalhos dessa 29ª sessão extraordinária de 2016. Ordem do dia. Projeto de Lei 24 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2017. Coloco em segunda discussão o referido projeto. Não havendo discussão, coloco em segunda votação. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Hélio Donizete Nunes Jardim. Contrário. José Carlos Santos. Favorável. Milton Custódio. Contrário. Paulo Roberto Fagundes. Pedro Donizete Godoy favorável. Roberto Zamano. Walter Pavese Filho. Pela aprovação. Projeto de Lei 24 de 2016 foi aprovado por 5 votos favoráveis e 2 contrários, senhor presidente. Convido a todos para que em pé façamos juntos a oração da paz atribuída a São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, onde houver ofensa, onde houver discórdia, onde houver dúvida, onde houver erro, onde houver desespero, onde houver tristeza, onde houver trevas. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar, compreender, amar, pois é dando, é perdoando e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Amém. O segundo secretário fará a última chamada dos vereadores. Adilson Dia. Hélio Donizete Nunes Jardim. Presente. José Carlos Santos. Presente. Márcia Abrão Oliveira. Presente. Milton Custódio. Presente. Paulo Roberto Fagundes. Pedro Donizete Godoy presente. Roberto Zamano. Walter Pavese Filho. Senhor presidente, tem 7 vereadores presentes e uma falta Adilson Dia. E uma vereadora mulher. Nada mais havendo, estando 8 vereadores presentes, declaro encerrada a sessão. Já em seguida, já vou dar início à sessão solene para a entrega do título, para não ficar muito tarde, que já estava previsto para 8h30 e acabou atrasando.